Então, pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo parte 2 do nosso tema de Lógica de Programação, Repetição. Esse vídeo é do grupo de estudos de Lógica de Programação do Campus Barreiros. E aqui quem fala é a professora Maria Helena. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o comando while em C, que é um comando de repetição. Pessoal, o while significa enquanto, na sua tradução. Então, a estrutura de repetição enquanto, while, normalmente vem acompanhada de uma expressão lógica. Similar ao if, você vai ter, dessa vez, a palavra while e, entre parênteses, uma expressão lógica seguida de chaves. Enquanto essa expressão lógica for verdadeira, dizemos que a condição foi satisfeita. E então, um determinado bloco de comandos é executado repetidamente. Esse repetidamente é que é o X da questão. Enquanto no if, aquele bloco só acontecia uma vez, caso a expressão lógica fosse verdadeira, aqui no while, esse bloco de comandos é repetido enquanto a expressão lógica for verdadeira. Mas, uma hora isso tem que parar, né? E isso acontece justamente quando a expressão lógica torna-se falsa. Então, quando a expressão lógica torna-se falsa, dizemos que atingimos a condição de parada de repetição. É nesse ponto que o algoritmo para de repetir aquele bloco de comandos e segue o programa para o próximo comando. Aqui vocês podem ver a sintaxe do comando while. Como eu falei para vocês, a gente utiliza a palavra reservada while, entre parênteses nós temos uma expressão lógica e então um bloco de comandos envolvidos pelas chaves que vão ser executados enquanto a expressão for verdadeira. No momento que essa expressão for falsa, o bloco não é mais executado e o programa segue para a próxima linha. Para trazer isso para a prática, nós vamos colocar aqui o algoritmo que conta de 0 a 100 e imprime os números. A gente viu isso no diagrama de blocos no vídeo anterior e aqui eu vou mostrar para vocês em código em C. Vejam aqui esse código. A gente utiliza o include stdio.h porque a gente está precisando da função printf aqui, que é justamente a função que imprime os números, mas nós temos a função principal main e dentro do main a gente declarou uma variável inteira e na linha logo abaixo eu inicializei essa variável conte com valor 0, porque a gente vai começar a contar a partir de 0. Então, vocês podem ver aqui o while é todo esse bloco de código que está aqui. Então, nós temos o while e entre parênteses, como a gente viu, temos uma expressão lógica. Essa expressão lógica utiliza um operador relacional, onde ele está comparando se conte é menor ou igual que 100. Então, inicialmente, vocês sabem que conte está valendo 0. Ele vai perguntar, 0 menor ou igual que 100? Verdade. True. 1. Então, ele vai entrar dentro do bloco de comandos e vai executar esses dois comandos. Primeiramente, o printf, onde a gente vê aqui que ele vai imprimir um dígito com esse %d. Afinal de contas, a nossa variável é um int. E justamente a variável que vai aparecer é a variável conte. Já já eu explico para vocês o que é esse /n. Depois de fazer isso, o próximo comando pede que conte seja igual a conte mais 1, que é quando ele vai incrementar, ou seja, quando ele vai adicionar 1 à variável conte. Aqui é o final, nessa chave aqui, é o final do while. Só que diferente do if, em vez de ele seguir, o programa vai voltar para a expressão lógica novamente e vai perguntar de novo se conte é menor ou igual que 100. Nesse caso, conte agora está valendo 1, porque a gente aumentou o valor dele aqui nesse comando. E aí ele vai fazer, conte menor ou igual que 100? 1 menor ou igual que 100? Sim. Então isso aqui vai ser executado de novo. Só que dessa vez o que vai aparecer na tela é o número 1. E assim sucessivamente. Na próxima linha de código, o 1 vai ser adicionado mais 1. Então conte agora vai passar a ser 2. E novamente o programa retorna para o while e repete a avaliação da expressão lógica. Isso acontece, como a gente viu no diagrama de blocos, 100 vezes. Na 100ª vez, quando o conte se tornou 101, que ele perguntar aqui, 101 é menor ou igual que 100, vai dar falso. Daí, como a expressão agora é falsa, então não vai mais ser executado esse bloco de comandos, seguindo para o final da chave e para o próximo comando, que no caso não tem, então o programa é encerrado. Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui no Code Blocks aquele mesmo código que está lá no slide, é esse daqui. Vejam, temos aqui o while e vamos contar de 0 a 100. Eu vou construir e executar para a gente ver. Bom, o resultado é esse aqui, uma sequência de números que começou lá do 0 e foram impressos todos os números até
o inteiro 100. E o programa encerrou. Aí eu vou falar para vocês agora o que é esse /n. Bom, se eu não tivesse colocado esse /n, pessoal, vejam só, eu vou executar novamente, construir e executar. Os números iam aparecer todos juntos. Isso significa que, por que isso? Porque ele vai imprimir o 1, o while vai rodar novamente, vai imprimir o 2 e não tem nenhuma separação aí. Eu poderia, por exemplo, colocar um espaço aqui, e se eu construir e executar novamente, agora os números estão separados por espaço. Aquele /n, em vez de espaço, é como se eu estivesse dando um Enter. Esse /n aqui, a gente chama de quebra de linha. É o Enter, pular a linha. Então, sempre que você precisar que a sua mensagem quebre de linha, ou seja, passe para a linha de baixo, é só usar o /n dentro da mensagem. Assim vai aparecer um número, pula de linha, o outro número, pula de linha, o outro número, e assim sucessivamente, até chegar no 100 no caso aqui. Então é isso. Eu só queria chamar a atenção para esse comando aqui, que é o comando conte igual a conte mais 1, que é muito importante aqui. Percebam, eu estou fazendo com que a condição para essa repetição dependa totalmente da variável conte. Ou seja, se o conte for menor ou igual que 100, isso aqui vai acontecer quantas vezes for verdade. Então, se eu não alterar essa variável de alguma forma dentro do bloco de comando do while, ela vai permanecer para sempre 0. Imagina que isso aqui nunca acontecesse. Ó. Eu só fizesse o print do número e voltasse para o while e ficasse fazendo isso aqui repetidamente. O conte nunca ia ser alterado, então ele ia ser para sempre 0. Então essa expressão aqui vai ser eternamente verdadeira. E isso aqui vai acontecer infinitamente. Por quê? Porque nada alterou o conte. Veja só o que acontece. Se eu executar o algoritmo como ele está aqui, sem alterar a variável conte, ele vai ficar eternamente imprimindo 0. Podem ver, o programa não para, não tem aquela mensagem press to continue. Por quê? Porque ele está eternamente dentro desse loop. Quando isso acontece, quando o programa fica para sempre ali fazendo aquela mesma coisa, a gente chama isso de loop infinito. De forma geral, a gente quer um algoritmo que pare. O algoritmo precisa resolver o nosso problema, ele precisa chegar no final. Então, o loop infinito deve ser evitado. Mas os loops, mesmo assim, são muito importantes. Você vai querer, por exemplo, que uma animação. Imagina que você está programando uma animação. Fique executando ali infinitamente. Mas, de qualquer forma, uma hora ou outra você tem que ter uma condição de parada para que aquela animação encerre e você siga a fazer outras coisas dentro do seu programa. Então, os loops são muito importantes, mas no geral eles precisam ter o fim, senão o programa vai ficar eternamente fazendo isso. Nesse caso desse programa aqui, não tem tanto efeito porque ele está simplesmente fazendo um print na tela. Mas imagina que fosse um programa que a cada iteração, ou seja, cada vez que ele passa nesse loop aqui, ele reserva um espaço de memória. Imagina, se toda vez ele fosse reservar um espaço de memória, uma hora ele ia acabar enchendo toda a memória, ou ocupando uma grande parte dela e deixando o computador lento. Então, loops são interessantes, mas tem um limite, tem que ter uma condição de parada. Então, esse foi o exemplo do contador. Eu queria só chamar a atenção para um termo que a gente utiliza muito, que é o termo incrementar, que quer dizer adicionar. Geralmente a gente se refere a incrementar quando a gente está aumentando uma variável 1 a 1. Então, por exemplo, como a gente fez com conte. Conte é igual a conte mais 1. Ela começou em 0, depois partiu para 1, 2, 3, etc. A gente também pode escrever esse comando em várias linguagens, como C, como Java. Em vez de você escrever conte igual a conte mais 1, você pode escrever conte mais mais. Isso aqui significa a mesma coisa que isso. Se você quiser diminuir o valor de conte, que a gente chamaria de decrementar, você poderia escrever conte menos menos. Pessoal, tem aqui um outro exemplo bem parecido, só que com um pequeno diferencial. Agora a gente vai fazer um outro contador, partindo de 1 até 100. E a gente vai imprimir os números. Só que a gente também quer que a cada múltiplo de 10 seja emitida essa mensagem, múltiplo de 10. Como é que eu poderia fazer isso? Bem, vocês lembram quando a gente estava fazendo o algoritmo que dizia se o número era par ou ímpar? O que a gente fazia? Dividia o número por 2 e observava se o resto desse número era 0. Quando o resto de um número é 0, quer dizer que ele é múltiplo daquele pelo qual ele foi dividido.
Então, toda vez que eu dividir qualquer número por 10 e o resto der zero, isso significa que o número é múltiplo de 10. Por exemplo, 10. 10 dividido por 10, resto zero. Logo, 10 é múltiplo de 10. 20 dividido por 10, resto zero. Logo, 20 é múltiplo de 10. É isso que a gente vai utilizar nesse algoritmo. Vou mostrar o código dele para vocês. Eu estou mostrando os algoritmos aqui em vídeo, mas eu recomendo vocês tentarem antes e daqui a pouco vocês podem vir ver o resultado desse algoritmo. Observem aqui, nós temos um algoritmo muito parecido com o anterior do contador. Temos também uma variável com o mesmo nome, int, cont, só que dessa vez eu inicializei ela com 1. Temos o while que vai acontecer até quando o cont atingir o valor maior do que 100. Então, enquanto o cont for menor ou igual a 100, tudo isso aqui vai ser executado. Nós temos o mesmo printf do algoritmo anterior, que vai mostrar o número, quebrar a linha. E aqui vem o diferencial, que é o if, o nosso comando de decisão condicional. Então, eu coloquei aqui, se o número que eu estiver contando na vez, módulo 10, for igual a zero, e isso a gente sabe que significa que esse número é múltiplo de 10. Então, por isso tem esse printf aqui, que só vai acontecer quando o cont módulo 10 for igual a zero, quando essa expressão for avaliada como verdadeira. Depois disso, eu altero o valor de cont para passar para o próximo e o else repete até que a gente finalize no 100. Vou executar esse código para vocês. Ele está aqui. Então, vamos lá. Observem o resultado. Eu vou trazer aqui para cima. Vocês vão ver que começa do 1. Todos os números são impressos, que os números vêm em sequência. Porém, no 10 você tem a mensagem múltiplo de 10, que é justamente quando essa condição do if foi satisfeita. A mesma coisa acontece com o 20, 30 e com todos os outros múltiplos de 10. Inclusive com o nosso último número aqui, que é o 100. Trazendo mais um exemplo, porque programar se aprende na prática, vou mostrar para vocês agora esse algoritmo, que determina o maior entre n números. Veja só a descrição. A condição de parada desse algoritmo é a entrada de um valor zero, ou seja, o algoritmo deve ficar calculando o maior até que a entrada seja igual a zero. Eu não sei quantos números o usuário vai querer colocar, ele pode colocar 2, 3, 200 números, mas o que eu sei é que quando ele quiser parar, ele vai digitar 0. E aí, entre todos os números que ele me deu, eu tenho que dizer para ele qual é o maior de todos. Vou mostrar para vocês como faz esse algoritmo, mas eu recomendo vocês tentarem antes, quebrar um pouquinho a cabeça, pensar como poderia resolver isso aí. E depois você vem aqui, continua o vídeo e compara a resposta. Então vamos lá, vou mostrar para vocês como ficaria a resolução desse problema. Vocês podem ver aqui o algoritmo que eu elaborei. Nesse caso eu precisei de duas variáveis inteiras. Uma eu chamei de número, a outra eu chamei de maior. Maior eu inicializei com valor 0 e número eu inicializei com valor 1. Temos aqui uma mensagem printf que conversa com o usuário para que o programa não fique lá parado e a pessoa não saiba o que é para fazer. Mas está dizendo aí, digite quaisquer números. Para parar, digite 0. Então, eu vou poder colocar vários números e quando eu quiser parar, vou digitar o 0. Aqui nós temos o while. Veja a condição que o while vai ser executado. Número diferente de 0. Então, se o número que a pessoa digitou foi diferente de 0, ok, é só continuar e executar esse bloco de comandos aqui. O primeiro comando do bloco é o scanf, que busca no teclado um número, para guardar na variável número. Em seguida vem um if, testando se esse número que a pessoa digitou por acaso é maior do que o número maior que eu tenho armazenado no momento. Se ele for, eu tenho que pegar o número maior e substituir por esse novo número que a pessoa me deu. Esse bloco de comandos vai ser executado enquanto o número que a pessoa estiver digitando não for 0. A partir do momento que a pessoa digitou 0, esse teste aqui vai dar falso. 0 é diferente de 0? Não. O while vai ser encerrado e vai aparecer esse print dizendo o maior número digitado foi, vai aparecer um númerozinho aqui e esse número que vai aparecer aqui é o valor da variável maior.
Vamos ver isso em execução, então vou levar vocês lá para o CodeBlocks. Pessoal, aqui está o algoritmo. Eu vou executar e ao mesmo tempo eu vou colocar aqui na tela os valores que cada variável contém no momento, para a gente poder acompanhar como é que esse algoritmo vai sendo executado. Dando iniciar aqui, vocês podem perceber que o programa está parado, piscando aqui o cursor, esperando digitar alguma coisa. É porque ele está justamente nesse scanf aqui. Mas como ele chegou até aí? Bom, o printf foi executado, está aqui a mensagem, e entramos no while. Existe uma condição para esse while acontecer, que é o número ser diferente de 0. Como sabemos, inicializamos o número com 1 e maior com 0. Então, no momento em que o while for executado, o número vai valer 1. E a pergunta é, 1 é diferente de 0? Verdadeiro. Sendo verdadeiro, entramos no bloco de comandos while. E justamente o primeiro comando é o scanf, que é o ponto onde o programa está no momento. Eu vou digitar aqui um número qualquer, por exemplo, 15. E este número 15, quando eu apertar Enter, vai ser armazenado na variável número. Logo em seguida vai acontecer esse if e vai ser feita a pergunta: 15 é maior do que maior? Quem é maior? Maior é 0. 15 é maior do que 0? Verdade. Então quer dizer que eu tenho que pegar essa variável maior e igualar o número que eu acabei de digitar, que foi 15. Então, a partir de agora, o maior vai valer 15. De todos os números que eu digitei, o maior número foi 15. É isso que o programa está mantendo no momento. Encerrado o if, chegamos à chave final do while, mas como a gente sabe, o teste precisa ser realizado de novo. Afinal de contas, o while é um comando de repetição. O teste agora é se número é diferente de 0. Quem é número? 15. 15 é diferente de 0? Verdade. Então, eu vou apertar o Enter para a gente chegar nessa fase. Estamos aqui. Ele entrou novamente no while e está novamente nesse scanf. Eu vou digitar agora um número, por exemplo, 3. Digitei o 3. Em seguida do scanf, a gente vai para o if. E a pergunta agora é: 3 é maior do que 15, que é o que está guardado lá na variável maior? Não é. Então, essa linha aqui não vai acontecer. E maior não vai ser substituído. Chegamos ao final do bloco, voltamos para o início. O número que vale 3 no momento é avaliado e comparado com 0. 3 é diferente de 0? Verdade. Estamos de novo no scanf. Agora, pessoal, vou digitar 0. O 0 vai ser armazenado na variável número. Número 0 é maior do que maior, que vale 15? Não. Isso aqui de novo não acontece e a gente chega aqui ao final. De novo, esse comando precisa ser avaliado. Essa expressão precisa ser avaliada. Mas agora, o número vale 0. 0 é diferente de 0? Falso. Então, o bloco agora de comandos não vai ser executado. Acabou o loop, acabou a repetição, atingimos a condição de parada. Ou seja, o programa vai seguir para a próxima linha após os comandos do while, que é o printf. Na hora que eu apertar Enter aqui, o que vai acontecer é a mensagem do resultado. O maior número digitado foi 15, que é o que está na variável maior, justamente o que aparece nesse print aqui. Então, essa é a execução do algoritmo. Se eu quisesse colocar mais números, vejam, eu fiz só com 3, mas eu posso colocar quantos números eu quiser, porque a condição de parada do programa não é uma determinada quantidade de números, e sim que eu digite 0. Então, eu posso colocar aqui, ó, diversos números, aleatoriamente, números maiores, números menores, e eu posso ir até quantos números eu quiser. No momento que eu não quiser mais digitar números, eu aperto 0. Eu vou colocar o 0 agora porque eu quero parar e vamos ver o resultado do programa. O maior número digitado foi 3.654. Ele guardou esse número assim que eu digitei e nenhum outro foi maior do que ele. Então, esse if aqui não aconteceu mais para o valor de maior ser substituído. Com isso, o programa guardou o número maior e ele agora pode me responder no final, depois que eu digitei 0 e que a condição do while foi falsa, ou seja, que o loop encerrou. Então, essa é a resposta do algoritmo proposto. É isso aí, pessoal, mas para finalizar o vídeo, eu queria deixar um exemplo para vocês tentarem.
É um algoritmo que a gente já fez, mas com um detalhe a mais. Lembram do algoritmo da nota para informar se o aluno foi aprovado ou reprovado? Bom, eu quero que a gente refaça esse algoritmo, mas que em vez de pedir só uma nota e encerrar, eu quero que o programa possa continuar recebendo novas notas e respondendo aprovado ou reprovado. Depois de cada nota, você vai perguntar ao usuário se ele deseja continuar. Se a pessoa digitar S de sim, então você continua. Veja que aí vai ter uma repetição. Eu vou mostrar para vocês como vai ficar o resultado. Então, é mais ou menos assim que é para ficar. Digite uma nota. A gente vai colocar aqui uma nota qualquer, como a gente fez no algoritmo anterior, aprovado, reprovado, com o if simples, if else. Mas agora vejam que tem aí a frase, para continuar, digite S. Então, nesse momento, se eu digitar o caractere S e apertar o Enter, ele vai pedir uma nova nota. Vejam que houve uma repetição. E a condição aqui é a seguinte: enquanto a letra que a pessoa estiver digitando for a letra S, vai continuar funcionando o programa. Aquele nosso algoritmo da nota aprovado, reprovado vai ficar se repetindo aqui. Então, eu vou digitar uma outra nota agora, 5. No caso, reprovado. S para continuar. Lembrem também da condição se uma nota for inválida. Então, por exemplo, se eu digitar uma nota negativa, nota inválida. Continuar, sim. Se eu digitar uma nota maior do que 10, por exemplo, 15, nota inválida. Continuar, sim. Então, para encerrar, a pessoa tem que digitar uma letra diferente de S. Digamos que eu digite, vamos colocar a mesma nota, né? E que eu coloque aqui um N. Não. Então, aqui ele vai finalizar. Esse número de notas aí é indefinido. Igual ao exemplo dos números. Eu não sabia quantos números a pessoa vai digitar. Aqui você não sabe quantas notas vai digitar. Mas a sua condição de parada é se ela digitar uma letra diferente de S. Veja que vocês vão ter que ter uma variável de caractere, a variável de notas também, que no caso é float, porque você pode digitar, como por exemplo, digitei aqui 6.5. Então, testem aí, tentem fazer e me enviem o que conseguirem. Nesse vídeo a gente vai ficar por aqui, mas ainda vai ter a parte 3, onde a gente vai ver um outro comando de repetição, que agora é o for. Eu aguardo vocês na parte 3. Até já!